Falar de um espaço que muitas cidades querem ter, não conseguem ter. Nós temos, é bonito, é central, mas não é acessível, que é o Bosque Guarani. E está abandonado, né? Nesse momento é a palavra que a gente pode usar, moço. Seria um espaço que tem uma história, né? Ele próprio surgiu justamente para recuperar uma área considerada naquele momento, lá nos idos de 1996, como uma área degradada no centro da cidade, né? E ele foi utilizado aí durante esse tempo todo, inclusive funcionou durante muito tempo como um zoológico, né? E que agora recentemente houve uma mudança com a retirada dos animais que haviam nesse zoológico, mas o Bosque Guarani de fato é um pedaço de Mata Atlântica encravado aqui no centro da cidade e que deve servir, como sempre serviu, aí para o lazer, a educação ambiental, o turismo, ou seja, para a proteção ambiental também. Vamos falar um pouco sobre esse momento do bosque. Já falei aqui que a Camila está conosco, ela que é graduada em Design Gráfico e Mediação Cultural pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e também o Dantas Duarte, que acaba de chegar aqui para agregar a esse debate, para essa conversa. Começo pela Camila. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda ao programa. Prazer tê-la aqui para tratar de um assunto tão importante como o bosque. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Dantas. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia, Paulo. Obrigado. Legal. Camila, dá uma contextualizada para a gente, por favor. Em que pé que está o Bosque Guarani neste momento? Então, tem um longo histórico, né? Em 2021 ele deixa de ser, né, um zoológico por uma questão de que os animais ali, eles não viviam, né? Eles não tinham um habitat adequado a eles. Principalmente com relação a ruídos externos, né? Então eles foram levados para outros locais e aí o bosque fica desativado, né? Então, em 2022 a gente faz uma solicitação por meio do vereador Adinã para que esse espaço contemple a cultura guarani, já que o nome, né, é Bosque Guarani. Então, para que esse espaço traga, né, a cultura guarani a partir da integração do povo, né, do povo guarani aqui da região. Depois disso, a gente tem uma carta que os próprios indígenas escrevem como lideranças, apoiando essa indicação e falando como eles acreditam que esse espaço possa ser um espaço de mediação da cultura deles, um espaço em que eles possam mostrar um pouco para a população de Foz da região e para os próprios turistas também a riqueza, né, da cultura deles, com relação à língua, com relação ao artesanato, ou apresentações de cânticos, né, e tudo mais. E também a questão do sagrado, né, deles, da cultura deles. A gente chega a entregar essa carta, né, para o prefeito daqui de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, mas, né, e também em 2023 a gente tem uma audiência pública no começo do ano com relação às unidades de conservação, né, porque aí o bosque ele passa a ser uma das unidades de conservação daqui de Foz do Iguaçu, né, junto com outros espaços, e mais tarde a gente consegue fazer uma audiência pública específica, né, sobre o Bosque Guarani e trazer duas grandes lideranças, né, na verdade três, o Teodoro Alves, o Daniel Lopes e também o Celso Alves, né? São caciques, são lideranças aqui da região, e aí eles trazem essa demanda, né? Foi um momento histórico que a gente nunca tinha tido até então indígenas, né? Em uma audiência aqui de Foz, eles se sentiram muito felizes, assim, de estar nesse momento, trouxeram as demandas deles, escutaram e tal, houveram outras pessoas participando da mesa, eu estive presente, a vereadora Yasmin, né? O próprio vereador Adinã, também o professor Clóvis, né? Que é do Observatório da Temática Indígena na América Latina. Mas acontece que depois dessa audiência, né, pouco tempo depois dessa audiência, que foi feita no dia 17 de abril de 2023, a gente tem o decreto municipal, né, feito pelo prefeito no dia, se não me engano, dia 28, né, e aí esse decreto fala sobre destinar esse espaço para o turismo ecológico e para a educação ambiental. Ele não fala sobre a questão indígena, né, que a gente debateu tanto na audiência pública. E aí depois disso a gente tem a parceria, né, que ocorre entre a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, né, e acaba que o Fundo Iguaçu cria um edital para que esse espaço seja realizado por alguma empresa, né, tanto o plano de manejo quanto o de
concessão. Né? Então, atualmente a empresa já foi contemplada, né? A empresa já está trabalhando, a gente teve algumas oficinas nas semanas anteriores, mas o que a gente percebe é que há uma falta de interesse político, né, da região, de realmente incluir os indígenas nesses debates, né, fazer eles presentes, enfim. Muito bem. Ô Dantas, inserindo você na conversa, a Camila contextualizou bem essa questão referente às comunidades indígenas aqui da região que não estão sendo contempladas adequadamente nesse debate, mas e do ponto de vista ambiental, como é que está essa discussão, como é que você olha esse movimento todo? Então, eu fico feliz pelo momento que a gente está passando hoje. É um momento de discussão e de olhar para essa área que ainda continua esquecida na memória da maioria das pessoas, porque as pessoas não estão tendo contato com áreas de qualidade aqui em Foz do Iguaçu, áreas públicas, né? E só para a gente trazer para o século XXI, o que está acontecendo? Eu vejo que é um momento assim, de resiliência climática por parte das cidades, então as cidades têm que se reestruturar diante a toda essa emergência que está acontecendo no mundo, né? E em Foz do Iguaçu não é diferente. A gente viu a chuva de anteontem, que de 80 a 100 milímetros já inundou boa parte da cidade e trouxe muitos problemas, né, relacionados ao escoamento. Então essas áreas elas podem absorver água, né, e ter lá a sua utilidade ecológica. Ainda é muito raso a gente falar em utilidade, né, porque ela é uma área muito útil mesmo, necessária para a cidade moderna, para o bem-estar urbano, né. E hoje ela está contemplada dentro de uma das 6, são 6 unidades de conservação, né, parques municipais de proteção natural, né, uma classificação dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que para esse tipo de área tem que ter um plano de manejo. Então, atualmente, a gente está passando por esse processo de plano de manejo e é um pouco conturbado o início dessa história, né? Há pouco tempo atrás, o conjunto de ambientalistas, eu acho que você estava junto também, lá na Secretaria de Turismo, quando foi anunciado de que seria feito um plano de manejo por parte de uma empresa a pedido ali do Fundo Iguaçu, com fundos, né, dessa entidade. E isso começou a causar um burburinho na comunidade ambientalista da cidade, porque, como o próprio decreto, o 31.350 de 2023 fala, essa unidade ela é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, né, e a Secretaria de Meio Ambiente ela responde diante do Ministério do Meio Ambiente, né, da Política Nacional de Meio Ambiente e tudo que for relacionado a essa área. Então a gente começou a discutir por que a Secretaria de Turismo ela estava promovendo um edital para o plano de manejo do Bosque Guarani, se isso é uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então nesse processo foi dito a nós de que o Fundo Iguaçu ele serve para pagar esse tipo de trabalho, né? No caso um estudo de viabilidade econômica para saber se realmente traria lucros uma área dessa ser privatizada. Então aí a palavra privatização ela já mexe um pouco com a gente, porque infelizmente Foz do Iguaçu já tem um exemplo muito ruim de uma área pública privatizada, que é o Marco das Três Fronteiras. E quando a gente olha lá para o outro lado, na Argentina, o Marco das Três Fronteiras argentino é uma praça pública integrada na cidade com espaços de concessão, né, para os feirantes ficarem ali. Enquanto o nosso marco está dentro de muros com horário de abertura e fechamento, sendo um marco histórico para a cidade de Foz do Iguaçu e para a Tríplice Fronteira, né? Então, assim, eu não vejo cabimento de uma área central, uma área verde central que já tem uma estrutura. Antes era um zoológico, que inclusive eu fiquei muito incomodado em 2021 com a situação da onça-teca, tanto que eu levei isso para a televisão, fiz essa denúncia, né? E tiraram lá os animais e abandonaram o bosque. Hoje a gente vê um lugar de degradação, de invasão, por parte de moradores de rua, pessoas que estão degradando a coisa pública para poder tirar ali o cobre, né, os materiais que eles julgam valiosos, e a gente sabe que aqui na cidade, infelizmente, tem esse tipo de situação. Mas também o bosque está abandonado, não tem segurança, não está tendo administração, gerência sobre isso. E enquanto essa discussão durar, não for definido o plano de manejo, aquela área vai continuar desse jeito. Com lixo lá na entrada, o lugar onde passa turista o dia todo, né? E não só por turista a gente tem que falar, tá? A gente tem que falar primeiro pelo cidadão da cidade que carece de áreas públicas de qualidade,
né? Enquanto eu fiz uma lista aqui de alguns lugares que eu passei no Brasil, só pra gente falar, talvez vocês tenham conhecido esses lugares também. Parque Domingos Aneste, conhece? Santa Terezinha de Itaipu. Bem ali do lado, né? Bonito. Um exemplo de cidade com áreas verdes bem administradas, cumprindo sua função ecológica, né? Evitando que áreas de fundo de vale sejam ocupadas e que uma tragédia humana se forme no futuro. Quer dizer, não precisa de um grande estudo, só precisa de uma passagem de ônibus, dá para chegar ali e perceber o modelo. E se torna uma opção para nós, né, inclusive. Ô Dantas, eu vou te pedir licença para você seguir com a tua lista na sequência, mas eu quero insistir nesse tema do decreto, voltando a Camila. O decreto que criou uma expectativa, inclusive, em relação a essas várias áreas, o próprio poder público se manifestou dizendo que agora sim, inclusive, o caixa da prefeitura ia andar melhor, porque ia ter o ICMS ecológico, né? Mas nós tivemos o decreto que transforma aí as unidades de conservação municipais em parques de 2023, do ano passado. E isso esbarra, essa decisão, essa vontade, pelo menos manifestada na lei, esbarra nesses movimentos posteriores que aconteceram, por exemplo, esse estudo, plano de manejo. Parece que há dois caminhos distintos, que eles não se encontram e não se comunicam bem. Como é que você olha isso? Eu visualizo que aparentemente tem dois caminhos, né? O caminho que da gente ali com relação aos indígenas, né? De trazer essa importância, né? Da inclusão deles e também da preservação ambiental, né? Junto com essa pauta. E tem esse caminho, né? Mais econômico, né? Mais, vamos explorar turisticamente esse espaço, né? Então, eles são caminhos diferentes, né? Que até então eles não se encontram, né? Por mais que, assim, eu pude participar só do último dia, né? Dessas oficinas que houve com essa empresa as recentes. As recentes. E aí, nessa ocasião, a empresa foi solícita, né? As minhas questões, eles incluíram algumas questões com relação à inclusão dos indígenas. Mas, ainda assim, a gente vê que é uma dificuldade porque é uma questão estrutural, né? O racismo, ele é estrutural. E os indígenas, eles sofrem não só com a suposta inferiorização deles enquanto raça, mas da sua própria existência, né? Porque muita gente ainda acha que eles são datados em 1500, né? Então, quando a gente fala de povos indígenas, hoje em dia, muita gente fala assim, nossa, mas eles ainda existem, mas eles estão aqui. E só aqui em Foz do Iguaçu, segundo o último censo, a gente tem mais de 500 indígenas. Então, não é só essas aldeias que estão aqui na região oeste do Paraná, mas os próprios indígenas que vivem na cidade também, né, que não estão sendo contemplados, porque eles precisam hoje, né, se sustentar economicamente, então eles precisam encontrar possibilidade de trabalho, não conseguem, né? Ou quando conseguem as piores opções, né? Trabalhando na escala 6x1, né? Sem, enfim, vários direitos trabalhistas. E o que seria uma boa opção para eles, né? Que é o que a gente vem debatendo, é a venda de artesanato e também apresentações culturais, né? Então, o objetivo, né, dos povos aqui na região é de ter um espaço estabelecido para esse fim, para esses fins, né? Porque infelizmente eles não têm, né? E hoje a gente tem ali, por exemplo, nas cataratas, né? No Parque Nacional, tem, de vez em quando eles fazem, né? Colocam uma tenda, uma mesa e tal para o pessoal, né, vender. Só que é isso, é uma coisa improvisada, não tem um espaço específico para eles, né? As coisas não são construídas com eles. Muitas vezes as coisas são assim, a gente conseguiu isso daqui para vocês, toma. Né? Então, o que a gente vinha questionando, né, e o que eu salientei muito ali no dia que eu consegui participar das oficinas foi isso. Não é a inclusão da cultura guarani, é a inclusão do povo guarani, né? Não é a inclusão porque também muita gente acha, né, um dos estereótipos que se tem é que existe uma única cultura indígena, quando na verdade a gente tem mais de 200 etnias no Brasil, né? Então a gente tem uma variedade étnica muito grande. Não dá para eu virar e falar assim, o povo guarani, a cultura com o povo caigangue vai casar. Não, é muito diferente, né? Então a inclusão da cultura, né, do povo guarani e também dos demais povos que ali quiserem também participar, né? Entendido. Ô Dantas,
vocês participaram desses fóruns todos, né? Têm acompanhado isso diretamente. E previamente a todas essas normas que foram sendo criadas, inclusive a própria audiência pública que a Camila mencionou, foi feita uma consulta à comunidade, né? Talvez não adequadamente, mas foi feita uma consulta mínima online, né? E o resultado daquela pesquisa, aquela consulta, ela norteava justamente a necessidade de manter o espaço de uso público, gratuito, preferencialmente para os moradores, né? Isso está garantido nesse processo de conversa mais recente? Foram apresentados alguns esboços do que pretende ser aquela área, né? Com espaço de privatização, ou seja, de concessão dentro de uma área pública, né? Aos meus olhos, ainda isso é bom, mais ou menos bom, né? O negócio é fechar a área toda, cobrar ingresso para poder entrar ali, né? E para poder desfrutar de uma área verde pública central, você tem que pagar para entrar. Isso aí é inconcebível, né? E agora teve as oficinas, né? Eu não pude participar porque coincidiu muito ali com o meu horário de trabalho. Eu sou professor da rede pública, né? Então ali eu não pude ir nas oficinas, mas eu estive nas reuniões anteriores. Inclusive eu e a Nathalie Russon, a gente compõe essa comissão do plano de manejo, né? E ela não pôde estar aqui hoje, e eu sou o suplente dela na comissão, então a gente sempre está revezando. Foram eleitos, né? Isso. Na verdade teve o edital, né? E a gente colocou o nosso nome à disposição, porque nós somos moradores da região central. E a gente representa a área e a gente já tem um contato com aquela área muito grande, né? Inclusive, os moradores das outras áreas de conservação, eles também colocaram seus nomes à disposição para estarem participando das comissões, né, organizadoras dos planos de manejo. Então essa é a primeira área que está sendo contemplada com o plano de manejo, né? Claro, uma área central já bem estruturada, né? Tem toda a estrutura ali dentro. Quem entrou no Bosque Guarani sabe que tem os caminhos e tudo mais. Agora, é mais que urgente que Foz do Iguaçu tenha uma área pública aberta, acessível no centro da cidade. Hoje, né? Uma cidade que está sofrendo aí com o estrangulamento urbano, porque a área do batalhão ela tem 900 metros quadrados e ainda é fechada. E as pessoas jogam lixo lá na rua... ali atrás do batalhão, né? Que ela muda de nome 3 vezes, aquela avenida ali, a Duque de Caxias, aquele trecho. Né? E as pessoas jogam lixo ali, você tem um passeio mínimo para poder caminhar e ninguém está tendo contato com uma área verde esplêndida no centro da cidade, porque ela não é aberta, porque não tem os acordos aí do município com o Ministério da Defesa, com o governo federal, seja quem for, né? Para poder abrir igual Cascavel fez com a região do Lago, né? Então essa área aí ela poderia estar integrando, a gente fala de integrar o centro, porque ela não mais estrangularia. Ela ia integrar a malha urbana e ia ser um lugar acessível, aberto para todo mundo acessar, caminhar. A gente está vendo agora com as obras na Paraná o transtorno que é por não ter um caminho. Mas o que preocupa cada vez mais na nossa Foz do Iguaçu, que a gente sempre pauta aqui, é a questão do acesso da população. A cidade é muito bonita, muito pensada para o turista, mas o morador não tem acesso a quase nada, porque os programas são caros. Um pai de família com 4, 5 filhos não tem acesso aos principais atrativos. Ali seria um espaço ideal para o pai ir com a criança, tomar um sorvete, o dinheiro que seria o ingresso poderia pagar um sorvete para a criança, sai do terminal, já tem o acesso ali. Com a mudança de governo, você acha que vai ter um reverso nesse planejamento ou vai acelerar? Olha, isso traz várias questões, inclusive uma que é a extinção da Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade não é extinção, é a dissolução dela, né, entre 2 secretarias. Isso aí a gente está buscando o prefeito eleito para poder conversar, porque nesses últimos anos ela não funcionou do jeito que a gente desejava, né? Deixou a desejar no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com a cidade. E a gente esperava que o novo governo visse para essa secretaria para colocar alguém mais capacitado para fazer ela funcionar em todas as suas atribuições. Ninguém citou meio ambiente na campanha, nenhum dos candidatos. O Sérgio Caymmi, né? Talvez o Sérgio Caymmi, né? Mas, não, ele assim, mas não era aquele assunto de saída o meio ambiente, né? Pois é, né? Isso é uma deficiência da nossa sociedade hoje em dia, da classe política principalmente, porque não se fala no meio ambiente, só se fala em meio ambiente agora em época de COP30, de G20, né? Agora que o Brasil vai sofrer sanções ambientais, entre aspas, né? Para poder barrar lá o acordo do Mercosul. Mas enfim, falando aqui sobre nossa cidade, é justamente isso que você comentou. Uma cidade que carece de áreas públicas de qualidade para o lazer, para a recreação. Né? Falando nisso, eu como presidente do Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu,
Nós temos o projeto ali de realizar um parque na Andradina, um parque que a população já pede há muito tempo, né? E a gente com a ONG está entrando para poder acelerar esse processo. A prainha de Três Lagoas hoje está abandonada, né? Abre num determinado período de ano, e mesmo assim do ano, né? Mesmo assim de uma forma muito precária. Passa um cal no pé das não árvores. dá para ser desse jeito, né? E não tem reabre, gestão, né? Falta gestão. E incrivelmente, te interrompendo, a gente tentou várias vezes trazer a secretária de Meio Ambiente aqui para entrevistá-la, falar sobre essas questões que vêm se acumulando, né? Mas ela virou um agente público invisível na cidade. Ela manda os assessores, outras pessoas, mas ela mesma não responde pela pasta da qual ela é a principal figura, né? Mas antes, avançando um pouco, qual que é a pauta hoje? O que fazer para contemplar isso tudo? Garantir aquele ecossistema conservado, garantir o uso público daquele espaço e incluir essa questão da participação indígena em toda essa gestão, no desenvolvimento do que virá a ser aquela área. Com certeza, né? Por isso que esse processo ele é democrático. Por isso que tem que ter a participação da população, da comunidade indígena, que é a população também, e de todas as áreas da sociedade, que hoje o meio ambiente é de interesse de todos, né? Tá todo mundo aí ligado na pauta ambiental, quer queira ou quer não, né? Então eu vejo que essas oficinas, né, essa comissão, ela faz parte sim de um processo democrático e que nós estamos trabalhando dentro desse processo para poder ser o mais democrático possível, né, incluindo as populações indígenas, cumprindo ali o que está estabelecido no decreto, né, de ser uma área de preservação ambiental, uma área de estudo. A gente tem que colocar as universidades dentro disso aí também para poder apoiar, né, que seja uma área pública, acessível, sustentável, né, e de uso ali do bem comum, né. Então eu vejo que, pelo menos da nossa parte, que a gente está aqui dando entrevista hoje, a gente vai trabalhar nesse sentido, né. Agora tem que ver também os agentes que estão trabalhando em outro sentido, inclusive agentes da coisa pública aqui da cidade, né, que têm seus interesses. Então eles estão vendo aquilo ali de uma outra forma, uma visão mais mercadológica, que não é uma coisa que cabe hoje para a realidade de Foz do Iguaçu, igual o Moacir falou, né. A cidade, ela tem bolhas de riqueza, mas a grande população, ela está lá nas áreas mais afastadas, está lá no Morumbi, em Três Lagoas, e não tem acesso ao ponto turístico gourmetizado, né? Na sua área não tem uma praça ou um bosque bem estruturado, bem conservado, não tem educação ambiental, né? E por aí vai. E quando tem, está deteriorado, como é a Praça da Bíblia, por exemplo, que está abandonado aquilo ali. Né? O Parque Remador que fecharam lá e colocaram um projeto espetacular, quero ver se vai sair. Está na milésimo anúncio de revitalização. Enquanto isso, a Praça das Aroeiras está morta, né? Virou um quadrado de barro lá no meio. As prioridades, né, ganham uma rapidez assim. Pois é, a escola, estão sem escola e sem praça, né? Camila, como que a população pode se agregar a esse debate que está acontecendo, né? Vocês, por exemplo, participam desses fóruns, vocês interagem, defendem uma posição, essa posição que vocês trazendo aqui, como alargar esse debate, né? Lembrando, o Dantas falou de universidades. Eu, particularmente, lembro que a UNILA tem um projeto, pelo menos uma proposta inicial para discutir o que poderia ser feito a partir de agora do bosque. Outras faculdades também têm. Uma que eu vi, por exemplo, inclusive na audiência pública, eu não achei nada bom. Então, né, como chegar a esse mínimo para preservar aquela área e envolver todos esses protagonistas que vocês têm citado aqui? Então, eu vejo muito isso que o Dantas falou, né, comentou. A gente tem oposições, né, visões opostas ali. Então, a gente tem visões ali de tentar democratizar o espaço e tentar que todo esse processo seja democratizado, né, democrático, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma tentativa de puxar para um outro caminho. Né? Então, assim, por exemplo, que nem ele comentou, as próprias oficinas foram em horário comercial, então quem trabalhava, né, não tinha como estar ali, né? Elas também não foram amplamente divulgadas, né? Então, assim, o que a gente sente é que há uma falta de comunicação, né, entre os órgãos, né, e a população, né, de realmente estar ali à disposição, falar, olha, vai ter audiência, vai ter oficina, venham, participem,
né, tudo isso. A gente acaba ficando sabendo porque a gente é militante, né? A gente tá aí correndo, né, atrás. atrás. Mas então, assim, o que acontece é que a gente precisa, né, enquanto população de Foz do Iguaçu, cobrar mais, né, do governo para que ele tenha uma comunicação melhor com a população, inclusiva, né, uma comunicação de via dupla, né, do tipo, eu te escuto, né, mas eu também posso falar, né, eu também participo. E isso não acontece. Agora, o Dantas colocou esse elemento novo na conversa, né? Pode ter um remanejamento na secretaria. Isso não pode enfraquecer justamente isso que vocês estão buscando, que é maior envolvimento e maior participação da comunidade? Exatamente, isso também é uma preocupação nossa, né? A gente está ali, enquanto coletivo também, o pessoal procurando, né, esse contato maior com o novo prefeito eleito para, né, tentar conversar, para tentar chegar ali em um consenso, para fortalecer, né, a secretaria, para que ela não seja dissolvida. Mas eu acho que existe a necessidade da gente se unir enquanto entidades, né? A própria Unila, outras universidades que queiram participar, outras instituições, a população de modo geral, a gente se unir para que a gente consiga conquistar, né? Porque eu acho que é só com a união entre nós que a gente vai conseguir, né, ter força suficiente, né, para bater de frente com, né, esses posicionamentos que vêm sendo apresentados que não estão de acordo com os nossos interesses, né? E o Conselho Municipal de Meio Ambiente, como é que tem conversado com essa pauta, principalmente com essas bandeiras e essas preocupações que vocês têm trazido a público? Como é que tem sido essa interlocução com o Conselho, que em última instância é um órgão que, né, dá voz, ou deveria dar, e em alguns casos, em alguns conselhos, dá à comunidade, à sociedade civil, às suas representações, né? Como é que vocês têm levado essa pauta ao Conselho? O Conselho ele está dentro desse processo também, né? Alguns membros, não sei se o Conselho diretamente, né, mas alguns membros têm participado das oficinas, né? O Conselho ele faz parte de entidades públicas e entidades da sociedade civil, né? Então isso está meio difuso nas participações ali, porque eu mesmo não estou representando a entidade dentro desse processo, apesar de eu ser presidente do Fórum de Proteção Ambiental. Eu moro ali na área e represento como cidadão, né? Então, nas vezes que eu participei, eu vi pessoas soltas, né? Mas o Conselho ele tem promovido, sim, essas pautas, né? Inclusive outras, como a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que vai acontecer no mês que vem, né? Então isso tudo está sendo trabalhado de forma conjunta, né? Muito bem. Para a gente terminar, vocês vão sair daqui, qual que vai ser o próximo trabalho, qual que vai ser a próxima ação desse movimento, dessa ação aí que vocês estão desenvolvendo para chegar a esse objetivo de ter um bosque de novo aberto à população, isso que a gente espera primeiro, né, e com a conservação daquele lugar e, claro, tratando da melhor maneira possível todas essas pautas que vocês têm colocado. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, né, enquanto coletivo, e pensando que no mês que vem já vai ter a conferência, né, com relação ao meio ambiente, acho que a gente deveria, né, divulgar em massa essa conferência, tentar a participação mais ampla possível para a gente trazer esse debate, né, mais próximo da comunidade, né? E aí não só trazer com relação ao Bosque Guarani, mas também as outras unidades de conservação, porque muitas delas também têm problemas, né? O Bosque dos Macacos, por exemplo, tem os animais ali, vai ter que ser debatido se eles vão ficar ali, se eles não vão ficar, né? Tem também aquela unidade de conservação da Vila C, que lá agora foi validado, né, um quilombo, né, foi reconhecido a existência de um quilombo ali, só que o quilombo é dentro dessa área, então isso também vai ter que ser debatido, né, então assim, a gente tem que fortalecer o diálogo, né, acho que a ideia seria essa. É isso, Dantas. Continuaremos trabalhando em cima desse assunto e de outros também, que são referentes à pauta ambiental, né, não só os bosques na cidade, mas a gente está em eventos, palestras, né, trabalhando educação ambiental nas diversas formas, nas diversas camadas de ensino, né? E nos unindo enquanto entidade, né? Todas as entidades para poder trabalhar as questões ambientais da cidade. Nós estamos agora nessa pauta do Bosque Guarani, em breve estaremos aí trabalhando as outras áreas de conservação na cidade. A Conferência Municipal, no mês que vem, trabalhando sobre a emergência climática, a gente está ligado nesse assunto também, fazendo trabalhos em cima disso, e a educação ambiental de modo geral, né? Nas escolas,
com público adulto, né? E por aí vai. Legal, sucesso aí na caminhada de vocês. A gente agradece muito a participação. Camila, Dantas, obrigado por participar.